O grito ecoou pela praça central de Évora como um trovão seco no verão alentejano: saia daqui, João. Você é uma vergonha para esta terra santa. A multidão, com rostos endurecidos pelo sol e pela tradição, fechou o círculo ao redor dele, e no centro, de joelhos no chão empoeirado, João apertava contra o peito uma mala velha, os olhos fixos no homem que amava, Miguel, que tremia ao seu lado, incapaz de erguer a voz contra o pai furioso que liderava a fúria coletiva. Em 20 anos, aquele exílio forçado moldaria não só o destino de um homem quebrado, mas o de um filho que ainda nem nascera, destinado a retornar como o salvador da mesma cidade que cuspiu seu pai para as sombras. A poeira ainda pairava no ar quando João e Miguel fugiram sob o manto da noite, as luzes de Évora diminuindo como estrelas apagadas atrás deles. O Alentejo, com seus campos infinitos de sobreiros e oliveiras, parecia um mar hostil naquela fuga, o carro velho rangendo em estradas de terra que levavam para longe, para Lisboa, onde as sombras da cidade grande prometiam anonimato. João, com 30 anos e mãos calejadas de trabalhar na vinícola familiar, sentia o peso da traição como uma âncora no peito. Eles nos odeiam por amarmos, murmurou ele, a voz rouca de choro contido, enquanto Miguel, mais jovem e idealista, professor de história na escola local, apertava o volante com dedos brancos. Não é ódio, amor. É medo. Medo do que não entendem. Mas nós vamos sobreviver. Vamos construir algo nosso. Em Lisboa, o exílio se transformou em uma vida precária, mas teimosa. João encontrou trabalho como ajudante em uma padaria no Bairro Alto, acordando antes do sol para sovar massas que cheiravam a esperança fresca. Miguel, com sua paixão pela educação, conseguiu um emprego modesto em uma biblioteca pública, catalogando livros que falavam de liberdades antigas, de heróis que desafiavam reis e deuses. Eles alugaram um quartinho apertado no terceiro andar de um prédio decrépito, com vista para o Tejo que brilhava como uma promessa de redenção. Ali, nas noites quentes de verão, eles sonhavam com um futuro onde o amor não fosse crime. Mas o destino, caprichoso como o vento atlântico, trouxe uma surpresa que os uniu ainda mais. Ana, a irmã de Miguel, uma enfermeira viúva que, após perder o marido em um acidente, descobriu-se grávida e sozinha. Eu não posso criar esta criança em meio ao caos, confessou ela uma noite, os olhos inchados de lágrimas. João e Miguel, sem hesitar, ofereceram seu lar improvisado. Pedro nasceu em uma manhã chuvosa de outono, com choro forte que encheu o quarto de vida, e desde então, ele se tornou o centro de seu mundo frágil. Os anos em Lisboa foram uma tapeçaria tecida com fios de alegria e dor. Pedro cresceu correndo pelas ruas íngremes do Chiado, com as histórias de Miguel sobre cavaleiros medievais e as receitas de pão de João moldando sua imaginação. Ele era uma criança curiosa, de olhos castanhos como os do pai adotivo e cabelos escuros que dançavam ao vento. Papai, por que a gente não volta para Évora? Você fala tanto daquela terra vermelha, perguntava ele aos 7 anos, sentado no colo de João enquanto este contava fábulas disfarçadas de memórias. João sempre desviava, com um sorriso amargo: há terras melhores, filho. Terras onde o sol brilha sem queimar. Mas Pedro sentia as lacunas, as silências que pairavam como névoa sobre o jantar. Miguel, mais aberto, sussurrava sobre o preconceito rural, sobre como o amor deles fora julgado como pecado em uma cidade onde a igreja ainda ditava as almas. Um dia, Pedro, você vai entender que o maior herói é quem ama sem medo. Aos 10 anos, a primeira rachadura apareceu. Pedro, em uma brincadeira na escola, ouviu sussurros dos colegas: seu pai é daqueles que gosta de homem, né? Meu avô disse que em Évora expulsaram assim. As palavras caíram como pedras em um lago calmo, criando ondas que João e Miguel tentaram acalmar com abraços e explicações suaves. O amor é amor, meu menino. Não importa o formato, disse João, mas Pedro, confuso, começou a questionar sua própria identidade, olhando para os meninos da rua com uma curiosidade que o assustava. Foi nessa época que ele encontrou refúgio nos livros de Miguel, devorando histórias de figuras históricas como Fernando Pessoa, cujos versos ambíguos ecoavam liberdades ocultas. A família se uniu mais, com noites de conversas ao redor de uma mesa improvisada, onde riam de anedotas e choravam por ausências. Ana, visitando ocasionalmente, trazia presentes e um laço maternal que Pedro atesourava, mas era João quem o ensinava a resiliência: a vida é como o azeite, filho. Pressionado, solta o melhor de si. Quando Pedro fez 15 anos, uma crise abalou o equilíbrio frágil. Miguel sofreu um derrame leve durante uma aula, caindo no chão da biblioteca como uma folha seca. Os médicos em Lisboa salvaram-no, mas o susto revelou fragilidades, o estresse do trabalho precário, as noites insones revivendo o exílio. João, exausto de turnos duplos na padaria, sentou-se ao lado da cama de Miguel e confessou: eu sinto falta de Évora, às vezes. Não da cidade, mas da terra que nos moldou. Miguel, com voz fraca, apertou sua mão: então por que não voltamos? Por Pedro. Ele merece raízes.
A discussão que se seguiu foi a primeira grande, com João temendo o julgamento renovado e Miguel ansiando por reconciliação. Pedro, ouvindo atrás da porta, sentiu o peso da culpa, como se sua existência fosse o pivô de uma ferida aberta. Ele começou a se rebelar na escola, notas caindo, amizades se rompendo, até que um professor, um homem gay assumido, o puxou de lado. Seu pai te ama o suficiente para enfrentar o mundo. Aprenda a amar você mesmo primeiro. Aquelas palavras foram o turning point, e Pedro mergulhou nos estudos, jurando silenciosamente que um dia honraria aqueles que o criaram. Aos 18, Pedro partiu para Coimbra, a cidade das universidades antigas, com uma bolsa de estudos conquistada a duras penas. João e Miguel o viram partir da estação de Rossio, com malas cheias de livros e um coração inchado de gratidão. Volte forte, filho, disse João, a voz embargada. Em Coimbra, Pedro floresceu, estudando direito com uma paixão feroz, inspirado pelas injustiças que via ao redor, amigos LGBTQ mais enfrentando discriminação em bares e salas de aula. Ele se envolveu em grupos ativistas, marchando em paradas do orgulho com bandeiras que tremulavam como promessas. Foi ali que conheceu Sofia, uma estudante de literatura com olhos verdes como os azulejos das fachadas coimbrãs. Ela era hétero, mas aliada feroz, e juntos eles debateram noites inteiras sobre amor e sociedade. Seus pais são heróis silenciosos, disse ela uma vez, após Pedro contar a história do exílio. Mas o romance deles era platônico, uma amizade profunda que o ancorava. Pedro sentia atraços por garotos do grupo, mas guardava para si, temendo repetir as dores dos pais. Enquanto isso, em Lisboa, João e Miguel envelheciam com graça estoica. A padaria prosperou o suficiente para João comprar um forno próprio, e Miguel publicou um livro modesto sobre a história que era em Portugal, dedicado aos exilados do coração. Mas a saúde de Miguel piorava, e em uma visita de Pedro, durante as férias de verão, ele confessou: "Eu quero morrer em Évora, João. Perto da terra que nos rejeitou, para provar que o amor vence." João, relutante, concordou, e eles retornaram, alugando uma casa modesta nos arredores da cidade. O retorno foi um teste de fogo, vizinhos cochichavam, a igreja local os evitava, mas Pedro, agora um jovem adulto, confrontou o passado. Ele visitou a praça onde tudo começou, tocando o chão como se pudesse apagar as marcas. "Vocês são corajosos", disse ele aos pais, e naquela noite, sob estrelas alentejanas, a família se reconectou, sendo planos para o futuro. Pedro se formou em Direito com distinção, voltando a Lisboa para um estágio em um escritório progressista. Ali, ele conheceu Tomás, um colega de trabalho com sorriso tímido e mãos hábeis em papelada. O flerte começou sutil, um café compartilhado, uma risada sobre casos absurdos. Tomás era de Setúbal, com família conservadora que o pressionava para se endireitar, e em Pedro, encontrou eco de suas lutas. Seu primeiro beijo aconteceu em uma noite de chuva no mirador de Santa Catarina, com o Tejo testemunhando a vulnerabilidade mútua. "Eu tenho medo", admitiu Tomás, "mas com você, sinto que posso enfrentar." Pedro, marcado pela história dos pais, respondeu com uma promessa: "O amor não é medo, é força." Mas o relacionamento deles era testado por distâncias emocionais. Tomás hesitava em assumir publicamente, enquanto Pedro, impulsionado pelo ativismo, marchava abertamente. Conflitos surgiam, discussões acaloradas que terminavam em reconciliações apaixonadas, forjando uma conexão profunda. Aos 25, a vida de Pedro ganhou um novo rumo quando Miguel faleceu pacificamente em Évora, cercado por oliveiras que sussurravam lendas antigas. O funeral foi pequeno, mas tocante, com Ana e Sofia presentes, e João, devastado, encontrou consolo nas cartas de Miguel, lidas em voz alta: "AMS sem reservas, João. Nosso Pedro carregará nossa luz." Pedro, herdeiro daquela luz, jurou mudar o mundo. Ele se mudou para Évora, abrindo um escritório de advocacia focado em direitos humanos, defendendo casos de discriminação LGBTQ+ em tribunais rurais. A cidade, ainda presa a tradições, reagia com desconfiança, clientes potenciais o evitavam, jornais locais insinuavam sua agenda estrangeira. Mas Pedro persistia, ganhando casos que ecoavam como vitórias simbólicas. Foi durante uma audiência que ele reencontrou o passado. O antigo líder da multidão que expulsara João era agora o prefeito em declínio, um homem envelhecido chamado Domingos, cujos olhos evitavam os de Pedro. O confronto veio sutil, em uma recepção municipal. Domingos, com voz trêmula, aproximou-se: "Você é filho daquele João, não é?" A cidade mudou. Pedro, coração acelerado, respondeu friamente: "Mudou o suficiente para eu voltar e lutar por ela." Aquela noite, ele contou a João, que ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo: "Filho, o perdão não é fraqueza. É a maior rebelião." Inspirado, Pedro anunciou sua candidatura a prefeito, uma jogada ousada que abalou Évora. A campanha foi um furacão de emoções.
aliados como Sofia organizavam eventos, Tomás o apoiava nos bastidores, mas opositores cavavam o passado, vazando histórias do exílio de João em panfletos anónimos. Ele quer destruir nossas tradições, gritavam nas praças. Pedro enfrentava noites insones, questionando sua identidade: sou eu gay o suficiente para isso? Ou só o filho de um exilado? Tomás, em um momento de tensão, propôs casamento, mas Pedro hesitou, temendo que o amor se tornasse outra prisão. Enquanto a campanha fervia, uma reviravolta veio de onde menos se esperava. Ana, agora morando em Évora para apoiar o sobrinho, revelou um segredo: ela era lésbica, casada secretamente com uma mulher de Lisboa, e o retorno à cidade era sua chance de viver abertamente. Pedro, nossa família é tecida de amores não ditos. Apoie-me como meus irmãos te apoiaram. A confissão uniu-os em uma frente familiar, com João abençoando a união de Ana em uma cerimônia discreta nos campos. Mas o clímax se aproximava. Durante um debate público, Domingos, acuado, atacou diretamente: seu pai trouxe vergonha. Como podemos confiar em sangue assim? A multidão murmurou, e Pedro, coração em chamas, subiu ao púlpito: meu pai trouxe amor. Amor que me ensinou a lutar por esta cidade, por todos vocês, independentemente de quem amam. Silêncio, então aplausos esparsos. Tomás, na primeira fila, ergueu-se, declarando seu amor por Pedro publicamente, um gesto que quebrou tabus como vidro fino. A eleição chegou como uma tempestade alentejana, com urnas lotadas e tensão palpável. João, do leito de sua casa, votou cedo, sussurrando: Miguel estaria orgulhoso. Resultados saíam gota a gota, e quando o anúncio veio: Pedro Almeida, eleito prefeito de Évora. A praça explodiu em vivas mistos a vaias. Pedro, em lágrimas, abraçou João na sacada da câmara, o sol poente tingindo o céu de ouro. Pai, voltamos para casa. Mas a vitória era frágil, opositores tramavam, e Pedro sabia que o verdadeiro trabalho começaria agora: leis contra a discriminação, educação inclusiva, pontes sobre abismos de preconceito. Com Tomás ao lado, planejando um futuro compartilhado, e a memória de Miguel guiando, Pedro transformava exílio em legado, provando que o amor, mesmo expulso, sempre retorna mais forte. Na posse, sob o sino da catedral que outrora soara condenação, Pedro discursou com voz firme: Évora não é de pedras antigas, mas de corações vivos. Hoje, abrimos portas para todos. A multidão, diversa agora com bandeiras arco-íris tremulando, aplaudiu. João, ao seu lado, sorriu pela primeira vez sem sombras. Anos passaram, e Évora floresceu, festivais de orgulho encheram as ruas, escolas ensinaram tolerância, e Pedro, casado com Tomás em uma cerimônia simples nos vinhedos, viu seu filho adotivo, um menino resgatado de um orfanato, brincar livre. O ciclo se fechava, não com vingança, mas com redenção. Expulso por ser gay, João vira seu filho perfeito, e na quietude das noites alentejanas, o amor sussurrava: persistimos. Mas a calmaria pós-eleição era ilusória, como o silêncio antes de uma trovoada no Planalto. Pedro, agora prefeito aos 28 anos, mergulhava em pilhas de documentos na Câmara Municipal, uma construção barroca com azulejos que contavam histórias de glórias passadas. Seu gabinete, outrora de Domingos, cheirava a papel velho e ambição frustrada. Senhor Prefeito, os conselheiros conservadores querem bloquear o projeto de lei contra a discriminação, avisou Sofia, agora sua assessora-chefe, entrando com uma pasta grossa. Pedro massageou as têmporas, o peso da coroa invisível apertando. Eles temem o que não controlam. Marco uma reunião. Vou convencê-los. Mas no fundo, ele duvidava: as raízes do preconceito em Évora eram profundas como as cisternas romanas sob a cidade. Enquanto isso, João adaptava-se à nova realidade com uma mistura de orgulho e melancolia. Sua casa nos arredores, uma quinta modesta com muro de pedra seca, tornara-se ponto de encontro para ativistas locais. Ele cultivava um pequeno jardim de ervas, plantando alecrim em memória de Miguel, ele amava o cheiro que lembrava a liberdade. Tomás, agora noivo oficial, ajudava nas tarefas, suas mãos entrelaçando-se naturalmente enquanto regavam as plantas. Você acha que Pedro está pronto para isso tudo? Perguntou Tomás uma tarde, o sol filtrando através das folhas. João riu baixinho: ninguém está pronto para liderar corações partidos. Mas ele tem o que nós não tivemos, uma voz alta. A conversa foi interrompida por uma visita inesperada: o filho de Domingos, Rui, um homem de meia-idade com olhos evasivos, batendo à porta com uma garrafa de vinho local. Meu pai. Ele pediu que eu viesse. Diz que errou, mas orgulho o impede de falar. Rui era uma figura complexa, advogado como Pedro, mas alinhado ao velho regime. Anos antes, ele testemunhara o exílio de João como um menino, e o silêncio o corroera. Eu era cúmplice, confessou ele no alpendre, voz baixa. Meu pai me disse para não interferir.
Agora, veja o estrago. João, surpreendido, ofereceu-lhe um copo. O vinho solta verdades. Beba e conte sua história. Rui revelou seu próprio segredo: casado com uma mulher por conveniência, mas apaixonado por um homem em Lisboa, uma vida dupla que o esgotava. A confissão abriu uma ponte frágil, e Rui prometeu influenciar o conselho a favor de Pedro. Mas confiança era um luxo em Évora. Pedro, ao saber, hesitou: é uma armadilha ou redenção? Tomás, sempre o equilibrado, aconselhou: teste-o. O amor ensina paciência. A primeira crise veio rápida, como um incêndio em palha seca. Um grupo de jovens neonazistas, infiltrados de fora, vandalizou a sede do Orgulho local, pintando suásticas nas paredes e gritando slogans homofóbicos na praça à noite. A polícia, ainda com resquícios do antigo comando, demorou a agir, e a mídia sensacionalista culpou a agenda liberal do novo prefeito. Pedro, acordado por uma chamada às 3 da manhã, correu para o local, o coração martelando. Encontrou Sofia limpando grafites, olhos vermelhos. Eles querem te derrubar antes de começar. Ele discursou ali mesmo, sob luzes de lanternas: esta cidade não se curva ao ódio. Nós nos erguemos juntos. A multidão que se formou, uma mistura de aliados e curiosos, aplaudiu, mas o dano estava feito. Pesquisas internas mostravam queda de popularidade. Em meio ao caos, o relacionamento de Pedro e Tomás testava limites. Tomás, pressionado pelo trabalho em Setúbal, onde sua família ainda murmurava sobre o prefeito gay, começou a se distanciar. Eu te amo, mas isso é uma guerra, disse ele em uma discussão acalorada no apartamento de Pedro, paredes e quando vozes elevadas. Pedro, exausto, rebateu: guerra que escolhemos juntos. Ou você foge como meu pai quase fugiu. As palavras feriram, e Tomás partiu para a noite, deixando Pedro sozinho com fantasmas. Ele procurou refúgio em João, dirigindo até a quinta sob chuva fina. Filho, o amor não é perfeito. É como esta terra, árida às vezes, mas fértil se cultivada. João compartilhou histórias de Miguel, de brigas que os fortaleceram, e Pedro, chorando, ligou para Tomás: volte. Eu preciso de você não como escudo, mas como parceiro. A reconciliação veio em uma escapada para os arrozais de Montemor Novo, onde alugaram uma casa simples por um fim de semana. Lá, sem câmaras ou conselheiros, eles caminharam de mãos dadas, o ar cheirando a terra molhada. Eu tenho medo de te perder para esta cidade, admitiu Tomás, sentados à beira de um canal. Pedro, traçando linhas na palma de sua mão, respondeu: você é minha âncora. Sem você, eu afundo. O beijo que se seguiu foi selo de compromisso, e de volta a Évora, Tomás transferiu seu escritório, declarando publicamente seu apoio. Mas o destino guardava outra surpresa. Ana, agora abertamente lésbica, anunciou sua gravidez por inseminação, pedindo a Pedro para ser padrinho. Nossa família cresce, apesar de tudo, disse ela, abraçando-o. A notícia instou otimismo, mas sombras pairavam. Rui, o emissário de Domingos, foi pego em uma trama. Ele vazara documentos confidenciais para opositores, alegando lealdade familiar. O confronto com Rui aconteceu em um café escondido no bairro judaico de Évora, mesas de ferro sob arcadas sombreadas. Pedro chegou furioso: você usou nossa conversa para me sabotar. Rui, pálido, confessou: meu pai me chantageou. Ele sabe do meu segredo. Mas eu errei. Deixe-me reparar. A tensão era palpável, como o ar antes da tempestade, e Pedro, dividido entre raiva e compaixão, estendeu a mão: então luta ao meu lado. Prove que redenção é possível. Rui aceitou, tornando-se um aliado interno no Conselho, votando a favor do projeto de lei em uma sessão tensa. A vitória foi estreita, mas simbólica. Évora aprovava sua primeira lei antidiscriminação, com Pedro assinando sob aplausos divididos. No entanto, Domingos, de sua casa de repouso, tramava vingança final, uma denúncia anônima ao Ministério Público, alegando corrupção na campanha de Pedro. A acusação caiu como um raio, manchetes gritando: prefeito gay envolvido em escândalo. Pedro, inocente, enfrentou inquérito, noites sem dormir revisando papéis com advogados. Tomás o sustentou, cozinhando refeições simples e sussurrando encorajamentos. João, visitando o gabinete, encontrou o filho curvado sobre a mesa: lembra do exílio. Eles nos tiraram tudo, mas não a verdade. Segure-se nela. A investigação revelou a mão de Domingos, forçando sua renúncia pública, um momento catártico na praça onde tudo começou. Rui testemunhou contra o pai, libertando-se de correntes antigas, e Pedro, absolvido, emergiu mais forte, com a aprovação popular subindo. Mas o verdadeiro teste veio pessoal. Durante a crise, Pedro descobriu uma carta de Miguel, guardada por João, endereçada a ele: meu filho, o amor que te dei é o mesmo que me salvou. Uso para curar, não para ferir.
As palavras o abalaram, revelando que Miguel sempre soubera de suas inclinações, incentivando-o silenciosamente. Emocionado, Pedro organizou um memorial para Miguel na catedral, convidando a cidade inteira. A missa, com hinos inclusivos, reuniu ex-inimigos e amigos, e no sermão, Pedro falou: "Meu pai adotivo nos ensinou que o exílio é temporário, o amor, eterno." Lágrimas fluíram, e Évora começou a se curar. Com a lei em vigor, Pedro lançou iniciativas, centros de apoio LGBTQ+, em escolas, festivais culturais celebrando diversidade histórica. Sua relação com Tomás aprofundou, planejando a adoção, enquanto Ana dava à luz uma menina, batizada em honra de Miguel. João, vendo a família florescer, sussurrou uma noite: 20 anos de dor valeram por isso. Mas novos desafios surgiam, uma coalizão conservadora nas eleições regionais, e Pedro sabia que a luta continuava. Ainda assim, sob o céu estrelado do Alentejo, ele caminhava com Tomás, mãos unidas, certo de que o legado de amor prevaleceria. O outono trouxe chuvas que lavavam as ruas de Évora, mas não as mágoas acumuladas. Pedro, agora um ano no cargo, acordava com o som distante dos sinos da Sé, um lembrete de que tempo não apaga cicatrizes, apenas as cobre de musgo. Seu gabinete se tornara um hub de atividade, com voluntários como Sofia coordenando workshops sobre identidade de gênero em vilarejos próximos. O Conselho aprovou o orçamento para o centro comunitário, anunciou ela em uma reunião matinal, café fumegante nas mãos. Pedro sorriu, mas seus olhos traíam fadiga. Bom. Mas precisamos de mais. As vozes rurais ainda sussurram ódio. Tomás, agora diretor jurídico da prefeitura, interveio: "Eu redigi o plano de inclusão para o Montemor. Vamos começar pequeno, com histórias locais." Enquanto isso, João mergulhava em um hobby inesperado: escrever memórias. Sentado à mesa de carvalho na quinta, com vista para campos onde cabras pastavam, ele datilografava em uma máquina velha, páginas cheias de anedotas sobre o exílio. Miguel diria que é terapia, riu ele para Ana, que visitava com a bebê nos braços. Ana, radiante em sua nova vida com a esposa Clara, uma artista de cerâmica, respondia: "Escreva para Pedro. Ele precisa lembrar de onde veio." A família se reunia aos domingos, refeições de ensopado de coelho e conversas que teciam laços mais fortes, mas João notava as olheiras do filho: "A coroa pesa, hein?" Pedro confessava: "Pesa, pai. Mas por você, eu carrego." Uma reviravolta veio de fora, como um vento do Atlântico carregando sal e mudança. Uma jornalista de Lisboa, Marta, chegou a Évora para um documentário sobre cidades inclusivas no interior. Alta, com cabelos curtos e gravador sempre pronto, ela entrevistou Pedro na praça, sob a água de uma fonte renascentista. "Como filho de um exilado gay, o que te motiva?" perguntou ela, olhos penetrantes. Pedro, cauteloso, abriu-se: "O amor dos meus pais. Eles me ensinaram que discriminação é medo disfarçado." Marta, revelando ser bissexual e ativista, tornou-se aliada, seu documentário prometendo visibilidade nacional. Mas nem tudo era luz. Durante as filmagens na Quinta de João, um ex-funcionário de Domingos sabotou o equipamento, espalhando rumores de propaganda falsa. O incidente escalou tensões, com protestos pequenos na frente da Câmara, fazendeiros conservadores, liderados por um viúvo chamado Manuel, brandindo cartazes: "Protejam nossas tradições." Pedro saiu para dialogar, microfone em mão: "Tradições incluem compaixão. Meus pais foram expulsos por amar. Não repitamos erros." Manuel, endurecido pela perda da esposa para câncer, cuspiu: "Amor. Isso é confusão moral." Mas entre a multidão, uma jovem, filha de Manuel, Laura, aproximou-se depois: "Meu pai é viúvo e amargo. Mas eu gosto de garotas. Seu exemplo me dá coragem." A conversa privada plantou sementes, e Laura, estudante de arte, juntou-se ao time de voluntários, desenhando murais de aceitação nas paredes da cidade. O relacionamento de Pedro e Tomás, fortalecido pela crise anterior, enfrentava agora o escrutínio público. Com o documentário, repórteres acampavam na porta do apartamento deles, um loft moderno no centro histórico. "Perfeito, seu noivo interfere em decisões", gritou um tabloide. Tomás, irritado, discutiu em particular: "Isso nos reduz a clichês. Eu sou mais que o noivo gay." Pedro, sentindo a pressão, sugeriu uma pausa para reflexão, mas o pânico de Tomás o fez recuar: "Não, amor. Nós enfrentamos juntos." Eles buscaram aconselhamento em um terapeuta local, sessões onde desenterravam inseguranças, Tomás sobre rejeição familiar, Pedro sobre herdar traumas. "O amor é vulnerável", concluiu o terapeuta, e eles emergiram mais unidos, planejando uma cerimônia civil discreta. Enquanto isso, Rui, o redimido, enfrentava seu próprio julgamento interno.
Convencido por Pedro a se assumir, ele contou à esposa, que, chocada, pediu divórcio. Sozinho em um apartamento vazio, Rui procurou João na quinta. Eu pensei que liberdade seria paz, mas é solidão. João, com sabedoria de anos, ofereceu vinho e ouvidos. Solidão é ponte para conexões verdadeiras. Vá a Lisboa, encontre seu caminho. Rui seguiu o conselho, conectando-se com comunidades quer, e de lá, enviou cartas de gratidão a Pedro, tornando-se consultor remoto para políticas inclusivas. A crise climática atingiu então, como um presságio, secas prolongadas ameaçavam os vinhedos alentejanos, e Pedro liderou esforços de irrigação sustentável, mas opositores o acusaram de priorizar agendas sociais sobre a agricultura. Em uma cúpula regional em Beja, ele defendeu: inclusão fortalece comunidades. Famílias diversas inovam mais. Ali, conheceu um aliado improvável, o governador, um homem hétero de família tradicional, que confidenciou: meu irmão era gay, morreu no armário. Apoio você por ele. A aliança trouxe fundos, aliviando a seca, mas Manuel, o líder dos protestos, intensificou ataques, organizando uma petição para recalde Pedro. O turning point veio em uma feira local, onde Laura expôs seus morais. Manuel, confrontando-a, descobriu sua orientação e explodiu em fúria doméstica. Laura fugiu para a câmara, buscando refúgio em Sofia, e Pedro interveio, mediando uma conversa tensa na cozinha da prefeitura. Senhor Manuel, sua filha é luz, não sombra. A Amy é como ela é. As lágrimas de Manuel romperam diques: eu perdi minha esposa, temo perder ela também. A reconciliação familiar, testemunhada por Pedro, inspirou Manuel a recuar os protestos, doando terras para o centro comunitário. Você me mostrou graça, disse ele, apertando a mão de Pedro. Com o documentário de Marta lançado, Évora ganhou prémios nacionais, atraindo turistas e investimentos. Pedro e Tomás casaram-se em uma vinícola ao pôr do sol, com João oficiando votos improvisados: que seu amor seja como este vinho, envelhecendo bem. Ana e Clara batizaram a filha ali, e Rui retornou como convidado, trazendo um parceiro novo. Mas sob a celebração, Pedro sentia o peso: eleições municipais se aproximavam, e velhas feridas reabririam. Ainda assim, caminhando com Tomás sob estrelas, ele sussurrava: nós mudamos o roteiro. Do exílio à eleição, o amor vence atos. O inverno de 2026 trouxe geadas precoces que cobriam os telhados de Évora com um manto branco, raro no sul, como se a natureza conspirasse para um recomeço gelado. Pedro, perfeito consolidado, lançava o ano novo com um baile inclusivo na praça, luzes de LED entrelaçando-se com guirlandas de loureiro. Este é nosso tempo, disse ele em discurso, Tomás ao lado, anel de casamento brilhando. Mas nos corredores da Câmara, sussurros de intriga ferviam: um novo candidato, uma mulher carismática chamada Isabel, ex-conselheira de Domingos, prometia valores tradicionais com toque moderno. Ela cortejava os rurais, prometendo subsídios sem agendas externas. João, agora avô honorário da filha de Ana, passava dias na biblioteca municipal, lendo sobre genealogia alentejana. Descobri que nossa família tem raízes mouras, contou a Pedro durante um almoço familiar. Amores proibidos há séculos. Pedro riu: então é genético. Mas a leveza evaporou quando Isabel lançou sua campanha com um comício na praça, evocando a Évora de outrora, pura e forte. A multidão aplaudiu, e Pedro sentiu o chão tremer. Pesquisas mostravam empate. Sofia, analisando dados, alertou: ela usa dog whistles. Fala de família sem dizer contra gays. Tomás, estratégico, sugeriu: contra-ataque com histórias pessoais. Mostra o humano. Uma complicação pessoal surgiu quando o filho adotivo de Pedro e Tomás, o pequeno Lucas, de 5 anos, começou a escola. Resgatado de um orfanato em Faro, Lucas era uma criança sensível, com cachos loiros e perguntas incessantes. Papai, porque as outras crianças têm só um papai? Perguntou ele uma noite, desenhando 2 figuras de mãos dadas. Pedro, coração apertado, explicou com simplicidade: porque o amor vem em formas lindas. Como um arco-íris. Mas na escola, um professor conservador, e quando velhos vieses, isolou Lucas em atividades, alegando confusão. Tomás, furioso, liderou uma queixa formal, e Pedro usou o incidente para uma lei de educação inclusiva, aprovada por margem apertada graças ao voto de Manuel. Enquanto isso, Rui, agora em Lisboa com seu parceiro, um chefe chamado Diego, visitava Évora mensalmente, trazendo sobremesas e conselhos políticos. Isabel é astuta. Ela se alia a evangélicos de fora, avisou ele em uma reunião secreta no café de João. Pedro, ponderando, decidiu uma abordagem ousada: convidar Isabel para um debate informal na quinta. Ela aceitou, curiosa, e sob oliveiras centenárias, eles conversaram horas.
Eu não odeio você, admitiu ela, vinho na mão. Mas temo que sua visão destrua nossa identidade rural. Pedro rebateu, identidade é mosaico, não monolito. Meus pais foram expulsos por isso. Junte-se a nós para construir. Isabel hesitou, revelando seu próprio segredo, sobrinha lésbica exilada em Espanha por preconceito familiar. A semente de aliança foi plantada, mas ela manteve distância pública. O conflito escalou com um escândalo fabricado, fotos antigas de Pedro em marchas de orgulho, editadas para parecerem desordem, vazadas por anónimos. A mídia regional devorou, e Manuel, agora aliado, defendeu-o em uma carta aberta: este homem salvou minha filha. Salvou minha alma. Laura, inspirada, organizou um flashmob de arte de rua, murais vivos de casais diversos enchendo as ruas. Mas o golpe pessoal veio quando Lucas adoeceu com gripe, e em delírio, chorou: eles me odeiam porque sou como vocês. Pedro, ao leito do filho, jurou proteção, usando a mídia para humanizar, um vídeo familiar, João contando histórias de Miguel, viralizando nacionalmente. Ana e Clara, com a bebê, mudaram-se permanentemente para Évora, abrindo uma galeria de arte queer. Nossa filha crescerá livre, disse Ana, mas Clara, imigrante brasileira, enfrentava xenofobia sutil, estrangeira trazendo confusão. Pedro interveio com workshops culturais, integrando a arte luso-brasileira. Em uma exposição, Clara conheceu descendentes de judeus sefarditas, sendo novas amizades. João, orgulhoso, escreveu em suas memórias: a família se expande como raízes sob a terra. A campanha de Isabel ganhou tração com o apoio de Domingos, agora em asilo, que financiava discretamente. Uma noite, ele ligou para Pedro: você venceu batalhas, mas a guerra é minha. A ameaça velada levou a uma investigação, revelando lavagem de dinheiro. Isabel, inocente, rompeu laços, endossando Pedro publicamente: eu vi a verdade na quinta. Ele é o futuro. O turning point veio em um debate televisionado, onde Pedro, com Lucas no colo virtualmente, falou: minha família é esta cidade. Expulsaram meu pai por amor, eu fico para multiplicá-lo. Lágrimas na audiência, e Isabel retirou-se, tornando-se vice em um gabinete ampliado. Com reeleição assegurada, Pedro focou em legado, um parque memorial para vítimas de preconceito, com placa para Miguel. No Inauguration, sob neve leve, ele discursou: 20 anos de exílio nos trouxeram aqui. Gratidão ao amor que persiste. Tomás beijou discretamente, Lucas aplaudiu, e João sussurrou: missão cumprida. Mas horizontes se abriam, ambições regionais, e Pedro sabia que o drama continuava, sempre com emoção no cerne. A primavera irrompeu em Évora com flores de amendoeira pintando o horizonte de rosa, um contraste poético com as negociações tensas na Câmara. Pedro, reeleito com maioria, propunha uma rede de abrigos para jovens LGBTQ+ em risco, inspirada em histórias de exilados como seu pai. É hora de prevenir expulsões, declarou ele em coletiva, mas opositores remanescentes, liderados por um conselheiro idoso chamado Vicente, resistiam: isso atrai mais problemas para nossa terra pacata. Sofia, mestra em diplomacia, organizou audiências públicas, onde jovens como Laura testemunhavam: sem apoio, eu teria fugido como João. João, completando 70 anos, recebia a família na quinta para uma festa simples, mesas ao ar livre com pastéis de nata e fado suave ao violão. Você é o patriarca de milagres, brindou Pedro, abraçando-o. Mas João, com olhos úmidos, confidenciou: sinto falta de Miguel nos dias quietos. Mas ver você é sua ressurreição. Tomás, com Lucas correndo entre as pernas, propôs uma viagem familiar a Lisboa, revisitando raízes. Fechamos círculos, disse ele, e assim fizeram, passeando pelo bairro alto onde João e Miguel se reinventaram. Lucas, fascinado pelas estátuas, perguntou: papai João foi herói aqui? João sorriu: todos os pais são, de formas invisíveis. Uma sombra surgiu quando Vicente, aliado a radicais online, incitou um boicote a negócios inclusivos, incluindo a galeria de Clara. Vândalos quebraram vitrines à noite, e Clara, grávida novamente, entrou em pânico: eles nos veem como invasores. Pedro, furioso, aumentou patrulhas e processou os culpados, mas o stress afetou Ana, hospitalizada brevemente. No quarto de hospital, sob luzes frias, Pedro segurou sua mão: nossa força é coletiva. Ana, recuperando-se, inspirou: lute com arte, não só lei. Deixe Clara criar. Assim, uma exposição de reparação surgiu, com murais colaborativos envolvendo vândalos arrependidos, transformando o ódio em cor. O relacionamento de Pedro e Tomás, maduro agora, enfrentava rotina, reuniões tardias, Lucas demandando atenção. Em uma data noturna no aqueduto romano, Tomás expressou: sinto-nos como administradores, não amantes.
Pedro, tocando seu rosto, prometeu: vamos reacender. Férias só nós. Mas o destino interveio, uma conferência em Porto sobre direitos humanos, onde Pedro conheceu Alex, um ativista trans de Braga, carismático e incisivo. Conversas intelectuais fluíram, e Tomás, sentindo-se uma ao telefone, questionou: ele te olha como eu não olho há tempos. Pedro reafirmou: você é meu lar. Alex é aliado. A tensão levou a uma terapia de casal, revelando medos de Pedro de trair o legado monogâmico dos pais. Eles emergiram comprometidos, com noites de dança em casa para Lucas rir. Rui e Diego visitaram, trazendo novidades, adotaram um cachorro, simbolizando família expandida. Você nos deu coragem, Pedro, disse Rui, e juntos planejaram uma rede regional de apoio. Mas Vicente escalou, acusando Pedro de nepotismo por nomear Sofia. Uma auditoria veio, estressante, mas limpa, expondo finanças de Vicente em vez disso. Ele renunciou, e em seu lugar, Isabel assumiu, solidificando a coalizão progressista. O clímax pessoal veio com a saúde de João, um check-up revelou arritmia, exigindo cirurgia em Lisboa. A família se reuniu no hospital, ansiosa, com Lucas desenhando cartões de Fique Forte. Na véspera, João chamou Pedro: se eu for, saiba, você curou nossa ferida. A cirurgia foi sucesso, e na recuperação, João terminou suas memórias, publicadas localmente como Exílio e Retorno. O livro vendeu, inspirando palestras onde João compartilhava: o amor gay não é exceção, é essência. Com abrigos lançados, jovens chegavam a Évora, encontrando mentores em Laura e outros. Pedro, vendo o menino fugido se abrir, lembrou-se: eu jovem, bem-vindo à família. Eleições regionais pairavam, com Pedro cotado para governador, mas hesitava: Évora precisa de mim. Tomás encorajou: líder mais amplo. Seu pai aprovaria. Na primavera florida, Pedro anunciou candidatura, com apoio de João ao lado. O caminho era incerto, cheio de debates e alianças, mas com amor como bússola, ele avançava, transformando o legado em movimento. O verão de 2027 queimava o Alentejo com sol impiedoso, mas em Évora, uma brisa de mudança refrescava as almas. Pedro, candidato a governador, barnosmava vilarejos em um carro alugado, microfones e quando promessas de igualdade regional. De Évora a Beja, o Alentejo será ponte, não barreira, proclamava ele em comícios poerentos. Tomás gerenciava a campanha de base, Lucas no colo, enquanto Sofia lidava com mídia. Você está voando alto, mas cuidado com quedas, avisou ela após um debate acirrado em Évora, onde o oponente, um industrial conservador chamado Ferreira, atacou: amor é privado, governança, prática. João, recuperado, tornara-se estrela das reuniões familiares, lendo trechos de seu livro para Lucas. Era uma vez dois pais que desafiaram o mundo. A quinta vibrava com visitas, Ana e Clara com as filhas, Rui e Diego planejando frias. Mas João notava a exaustão de Pedro: filho, liderança é maratona. Descanse no amor. Pedro, em uma rara noite livre, caminhou com Tomás pelos campos, estrelas como confetes. Se eu ganhar, mudamos para Évora capital. Lisbon é longe para Lucas. Tomás, prático, riu: onde você for, eu sigo. Mas traga o azeite de cá. A campanha fervia com reviravoltas. Ferreira vazou áudios editados de Pedro promovendo agenda radical, mas Marta, a jornalista, desmascarou a falsidade em um especial de TV, Verdade Vence Mentiras, tuitou ela, impulsionando Pedro nas pesquisas. Laura, agora coordenadora de juventude, mobilizou eleitores jovens com festivais de arte, onde casais diversos dançavam fado moderno. Mas um golpe veio pessoal. Lucas, na escola de verão, sofreu bullying, voltando com o olho roxo. Eles disseram que papais como vocês são errados, soluçou ele. Pedro, coração partido, confrontou a direção, mas Tomás o conteve: eduque, não puna. Juntos, eles criaram um programa anti-bullying regional, transformando dor em política. Ana, enfrentando complicações na gravidez, precisou de repouso, e Clara pintou murais de resiliência na maternidade. Nossas filhas herdarão força, disse ela a Pedro durante uma visita. Inspirado, ele integrou saúde reprodutiva LGBTQ+, na plataforma, ganhando apoio de sindicatos. Rui, de Lisboa, revelou uma surpresa: seu parceiro Diego abriu um restaurante alentejano na capital, homenageando receitas de João. Venham inaugurar, convidou, e a família viajou, um respiro de normalidade em meio ao caos. O debate final em Setúbal foi elétrico, auditório lotado com bandeiras regionais. Ferreira atacou o passado: seu pai trouxe divisão. Pedro, olhos flamejantes, rebateu: meu pai trouxe amor. Expulso por ser gay, ele me ensinou a unir. Votem por pontes.
aplausos ensurdecedores, e pesquisas viraram. Mas na véspera da eleição, uma tempestade literal, inundações em rios, testou Pedro, ele coordenou resgates, dormindo pouco, com Tomás trazendo café. Herói cotidiano, murmurou Tomás, beijando-o em meio à lama. O dia da votação amanheceu claro, urnas e quando esperança. Em Évora, João votou cedo, apertando a mão de Pedro, Miguel vota contigo no céu. Resultados saíram à noite, e quando Pedro Almeida, governador do Alentejo, soou, a praça explodiu em fogos e abraços. Pedro, em lágrimas, discursou, 20 anos após o exílio de meu pai, retornamos como família. Pelo amor que vence ódios. Tomás e Lucas subiram ao palco, e João, assistindo de casa com Ana, sorriu, missão eterna. Como governador, Pedro expandiu abrigos, leis e educação, com Tomás como primeiro cavalheiro, Lucas crescendo em um Alentejo renovado. João publicou uma segunda edição de Memórias, dedicada aos que voltam. Feridas cicatrizaram, mas novas histórias nasceram, amores, amizades, triunfos. Expulso por ser gay, João viu seu filho reescrever o destino, provando que o coração, uma vez ferido, floresce mais belo. E sob o sol eterno de Portugal, o legado pulsava, vivo e infinito.